Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. O clima tá quente, falta só colocar a camisinha e na hora H, na hora de colocar o preservativo, o cara brocha. Já passou por isso? Pois é, acontece mesmo. E parece que tem acontecido cada vez mais. A camisinha, a gente já sabe, é um dos métodos contraceptivos mais eficazes e o único que, além de prevenir a gravidez, evita infecções sexualmente transmissíveis. Porém, de acordo com os novos dados divulgados pelo IBGE, o número do uso de preservativo diminuiu significantemente na última década. De 2009 para 2019, o percentual entre pessoas de 13 a 17 anos que usavam preservativo caiu de 72% para 59%. O que para uma geração anterior era indispensável, agora parece que voltou a ser uma negociação e às vezes bem complicada. Como convencer o parceiro e principalmente o pênis dele que o preservativo é necessário? Bem-vindos a mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Chegamos à 10ª temporada falando dos dilemas mais ouvidos nos consultórios de muitos sexólogos, psicólogos e terapeutas de casais, mas principalmente dela, nossa querida magnânima Ana Canosa. Ana, querida, camisinha tá fora de moda? Pois é, Bá. Boa noite a todos os nossos ouvintes e ouvintes. Pois é, acho que está fora de moda, sim. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 94% dos brasileiros sabem que o preservativo é a melhor maneira de prevenção contra a contaminação de ISTs, porém, só 45% da população sexualmente ativa não usou preservativo nos últimos 12 meses. Então, as pessoas abrem mão facilmente em nome do prazer, da falta de autonomia para dizer não, e da fantasia romântica, né? Do tipo, não vai acontecer, da questão da lealdade, da fidelidade. Quando não, pela ignorância sobre os impactos da AIDS, né? Como você falou, a minha geração aprendeu a chupar bala com papel. Era isso ou ficar vulnerável. E essa geração, eu acho que não tem essa consciência. Falta de educação sexual, falta de conhecimento sobre o impacto da AIDS e outras ISTs na saúde física e mental das pessoas. Eu acho que o uso da PrEP e da PEP também como mecanismo de prevenção faz com que muitas pessoas, principalmente homens que fazem sexo com homens, abram mão do preservativo, né? E isso acaba deixando muitas pessoas vulneráveis, principalmente as mulheres, na relação com HIV. Estima-se que entre 25% a 50% da população feminina e 50% da população masculina esteja infectada pelo HPV. E muitas vezes o HPV pode provocar, inclusive, câncer de colo de útero. Então, falar sobre preservativo é extremamente importante. E hoje a gente tem um convidado aqui também muito especial, muito especialista nesse assunto. Hoje a gente está aqui com o médico psiquiatra Jairo Bauer, mestre em evolução humana e comportamento, que há mais de 25 anos trabalha com comunicação e com foco em saúde, comportamento e sexualidade. Jairo, muito bom, obrigada por estar aqui. Eu sou que acompanho o teu trabalho há muitos e muitos anos, estou muito feliz de ter aqui com a gente. E eu queria emendar também essa pergunta, esses dados que a gente trouxe, que a Ana trouxe, com esse dado dessas pessoas que vêm falando que o cara na hora H brocha. Tá bom, tem um lado psicológico, tem um lado físico, o que explica isso? Bem-vindo. E aí, é muito legal estar aqui com vocês. Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gente, Bárbara, Ana. Sou fãzaço de sexoterapia, sou fãzaço da Ana, ela sabe disso, de carteirinha. E que legal que... Também sou, Jairo, também sou. Então, longa vida para o sexoterapia, que legal que estão na 10ª temporada e que continue por muitas e muitas temporadas. É muito legal estar aqui falando de um assunto que acho que é muito importante, né? E a Ana trouxe aí uns números bem significativos, né? A gente tem visto também, né, do lado de cá, assim, uma resistência maior das pessoas a usarem preservativo ou a usarem preservativo de uma forma consistente, né? A questão do brochar, né, que é esse grande fantasma da sexualidade masculina, né, ele realmente está muito presente, né, no imaginário do homem, e eu acho que principalmente, né, em duas faixas da população, né? A gente percebe que o jovem, né,
que está no começo da sua carreira sexual, né, ele, via de regra, ou muitas vezes ele está ansioso, está inseguro, não conhece ainda bem todos os processos, tal. Então, o preservativo, a camisinha, entra como um obstáculo a mais na cabeça dele, né? Então, assim, no meio de tantas preocupações, de tanta ansiedade, de tanta pressa, né, você tem que parar o processo para colocar o preservativo. Então, a gente ouve muito essa queixa do jovem, né, de que é uma etapa a mais, tem que parar, tem que fazer uma pausa, e isso pode complicar, né, uma situação em que ele está meio ansioso em relação à sexualidade. Isso principalmente no começo da vida sexual. Na população mais velha, nos homens mais velhos, eu acho que a questão da disfunção erétil, da dificuldade de ereção, né, que começa a aparecer com uma frequência um pouquinho maior, né, a partir de 50, 55, 60 anos, dependendo do estilo de vida de cada um, dependendo do momento da relação de cada um, enfim, isso também aparece como um obstáculo a mais, né? Então, nesses extremos, né, os homens mais jovens, os homens mais velhos, eu acho que existe essa questão, né, ou da ansiedade dos mais novos, ou da eventual dificuldade a mais enfrentada pelos homens um pouco mais velhos. Mas essa cultura, né, de que a camisinha é um empecilho, de que a camisinha vai chupar bala de papel, de que a camisinha vai deixar as pessoas mais afastadas, que a união de verdade muitas vezes pode prescindir da camisinha, enfim, né, muitas dessas questões que a Ana trouxe também, né, eu acho que isso no imaginário do homem, né, também está presente em qualquer faixa de idade, né? Então, se ele puder, ele muitas vezes não vai usar, né? E aí, assim, é interessante isso. No meio desses dados que a Ana estava falando, eu fiquei pesquisando um pouquinho à tarde também, tem um trabalho interessante, na verdade, uma dissertação de mestrado de uma psicóloga do Rio Grande do Sul, né? E ela tenta associar o não uso de camisinha numa população de HSH, homens que fazem sexo com homens, né? E aí ela acha um dado interessante, né? Metade dos entrevistados, né, um estudo feito baseado em dados de 2016, né, metade dos homens tinham tido parcerias eventuais, né, nos últimos 6 meses, né, basicamente a metade deles não usou preservativo de forma consistente, né, é uma amostra jovem, essa que foi analisada, em média 25 anos, predominantemente parda, 40%, com renda em torno de R$ 880 mês, e com alta escolaridade, né? Essa era a amostra, né? E aí eles acham, né, que esse baixo uso, o uso inconsistente de preservativo está mais relacionado à baixa escolaridade, né, ao não uso de preservativo na primeira relação sexual, que é um dado que aparece nessa pesquisa que vocês trouxeram inicialmente, né? Percepção de risco baixa para HIV, né? Então, acho que são alguns dados interessantes que mostram para a gente que existem, né, obviamente, recortes sociais, recortes importantes para a gente falar de uso de camisinha, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que existe mais resistência, sim, Bárbara. Juntando essas duas coisas, esses dois dados que vocês trouxeram, tem duas coisas que eu fico pensando, né? Primeira falou, tá bom, os mais novos têm o nervosismo, o desconhecimento mesmo, né, do uso da camisinha, e a gente pode até falar um pouco, pensar um pouco sobre educação sexual, né, que seria uma das maneiras até de ajudar as pessoas a entrar em contato mais com o preservativo, e os mais velhos que entra realmente uma questão mais de saúde, que vai, né? Agora, no meio, eu acho que tem um pouco do que a Ana falou, do amor romântico, mas assim, pode ser uma visão meio não, totalmente não especialista como vocês dois, mas eu acho que nessa galera de 30 e poucos rola um pouco de sacanagem dos caras mesmo, sabe? Um machismo, um preconceito, todo esse, vem todo um peso, né, nessa hora de querer, não sei, comigo ela transa sem camisinha, ou eu não quero me submeter a isso, ou eu sou forte, não fico doente. Acho que vem tudo isso meio junto, e parece que a camisinha é o símbolo de muita coisa que coloca ali na hora do sexo, né, Ana? É interessante você falando, eu li uma pesquisa que fala sobre o quanto que homens com autoestima muito positiva sobre si mesmos, eles abrem mão do preservativo, sabe? É quase como uma coisa do tipo, eu sou invencível, né? Então, quanto mais autoestima o sujeito tem, mais ele é invencível, ou mais ele tem uma ideia que eu acho fantasiosa, ilusão, né? Que é uma ilusão, de que ele
tem consciência daquilo que está acontecendo e, portanto, ele sabe discernir, sabe, se ele vai usar o preservativo ou não vai usar o preservativo. Na verdade, o preservativo, ele é a prova concreta, vamos dizer assim, de que todo mundo está vulnerável a tudo. A infecção sexualmente transmissível, a infidelidade, né? Então, por exemplo, discutir sobre preservativo dentro de uma relação de companheirismo, né? De compromisso, é admitir que alguém pode ser infiel, principalmente se essa relação é uma relação supostamente monogâmica, né? Outra coisa, se eu uso preservativo com uma mulher, eu tenho, pensando que essa mulher pode ter alguma infecção sexualmente transmissível, eu tenho que admitir que essa mulher é ativa sexualmente. Será que eu quero admitir isso? Ou será que eu quero, né, fingir para mim, naquele momento, que aquela mulher é única, sabe? Essa coisa da mulher única, Jairo, e eu quero também dizer que eu admiro o Jairo, também sou fã do Jairo, conheço o Jairo há muitos anos e ele faz um trabalho incrível, né? A gente se ama já desde muito tempo atrás, né? Então, já que é para a gente declarar amor, vamos declarar amor mesmo, né? Mas aquela pesquisa que eu citei até em outro podcast sobre 51% dos homens jovens hoje, né, dizem que gostariam que a mulher fosse virgem. Lembra que a gente já falou, sim. Né? Então, eu fiquei imaginando, e até escrevi isso na minha coluna, né, viajei aqui, que talvez num ambiente tão difícil como o nosso, economicamente, onde ninguém tem mais garantia de ter sucesso, onde esse privilégio masculino também está bem balançado, né, porque nem todo mundo vai ganhar milhões sendo youtuber, nem todo mundo vai pegar uma startup e vai funcionar. A maioria não vai, na verdade. Pois é, 71% dos jovens, na mesma pesquisa, falava que já estavam endividados, e aí eu fiquei pensando, nossa, incrível, né? A fantasia ainda que alguém, um dia, vai guardar alguma coisa para ele, quer dizer, um lugar ele terá garantido, se a mulher for virgem. Então, eu acho também que tem a representação do preservativo, ela traz uma série de coisas. E acho que as pessoas não querem pensar muito nisso também. E tem uma outra coisa que também, quando o Jair estava falando, estava pensando, que acho que vocês dois falaram, que tem isso, Ana, que eu acho que a gente está mais careta, eu acho que a gente está numa geração, os mais novos estão mais caretas, acho que voltou mais ainda, por mais que a gente discuta o amor romântico, enfim, não é uma geração liberta como era, sei lá, nos 80, 90, então a gente está mais careta, a gente quer que a mulher seja virgem, né? Então, isso já demonstra como a geração mais nova é uma geração mais careta, e ao mesmo tempo, como vocês falaram, que bom, né? A ciência evoluiu muito, então a AIDS não é mais um medo como era para uma geração que tem 40 anos, 50 anos, que em algum momento era praticamente um atestado de morte. Que bom que não é mais, mas a gente também esquece que a camisinha evita várias ISTs, a Ana trouxe o exemplo da HPV, que é perigosa, então, juntando essas duas ideias de uma sociedade mais careta, com a falta de um medo, talvez, então é mais um motivo para parar de usar camisinha, não é, Jairo? Eu acho super interessante isso que a Ana falou, né? Como a camisinha simboliza, né? Uma espécie de armadura, né? Literalmente, né? E não só uma armadura física, mas uma armadura emocional, né? Então, é isso. A grande desculpa eu não vou sentir a mesma sensação se eu transar com ou sem camisinha. Ok, a sensação, a sensibilidade pode ser um pouquinho diferente, tal, mas será que isso, né, é justificativa para o não uso? Né? E aí, assim, na realidade, né, assim, o chupar bala com papel ou ter menos sensibilidade, eu acho que é a desculpa que é usada pela maior parte dos homens, né? Mas a razão, né, as causas são múltiplas e tem muito a ver com isso que a Ana colocou, né? O amor romântico, essa fantasia de invencibilidade, essa história de eu vou ter que parar para fazer uma etapa a mais, isso pode me incomodar. É o recado que eu posso pegar uma IST, a menina pode, a minha parceira pode ter vida sexual ativa, e não estar necessariamente só comigo, no relacionamento monogâmico, ou até no relacionamento aberto, né? Essa negociação da camisinha também, né?
passa pelo fato de que, né, tudo bem, a gente está aqui transando sem camisinha, mas se você for ter uma relação fora, você vai se proteger, né? Então, eu acho que são muitas as razões, né, que estão por trás desse não uso, né? E até essa percepção, né, mais afastada dos momentos mais críticos da pandemia de AIDS, né? Agora, é interessante, porque essa geração mais jovem, né, que em teoria, né, as pesquisas mostram que o jovem tende a usar mais preservativo do que as populações mais adultas e mais velhas, né? Então, essa faixa da população que teoricamente usaria mais camisinha, mas mesmo eles, né, quase a metade deles já estão falhando nessa questão do uso consistente, né? E daí, esse pessoal não tem muita noção. A gente tem, né, no Brasil já há muitos anos, né, uma estabilidade na epidemia de HIV, mas não significa que ela não está rolando, né? Então, a gente tem quase 40, 50 mil casos novos todos os anos. São 5 casos por hora, né? Então, é ainda bastante interessante gente. trazer esses dados, né? Porque a gente fala muito que, não, mas não é mais... a pandemia já não é... O número não assusta mais, né? Já não é tão... Mas, pô, é um número muito alto ainda, né? Pois é, a gente tem quase 1 milhão de pessoas vivendo com HIV hoje no Brasil. Ainda é muita gente, né? A maior parte sabe do seu status, a maior parte toma medicamento, a maior parte está indetectável, e essa é uma estratégia importante de prevenção, mas, né, tem gente que não sabe, tem gente que está se infectando agora, né? Em alguns grupos, as populações são mais vulneráveis, a população negra, a população de baixa escolaridade, a população das áreas mais vulneráveis das grandes cidades, né? Então, essas populações são mais vulneráveis. E em alguns grupos, né, a prevalência de HIV ainda é muito alta. Se na população geral a gente fala em 0,5%, 0,6%, 0,4%, em alguns grupos, assim, ela é altíssima, né? Em mulheres trans, por exemplo, ela é da ordem de quase 30%, né? Em homens que fazem sexo com homens, dependendo do território que você está, elas podem variar de 15% a 18%, né? Profissionais do sexo, 5% a 10%, né? Então, a gente ainda tem, em alguns grupos, né, uma prevalência muito alta, né? E se essas pessoas não são tratadas ou não usam uma profilaxia, né, PrEP, PEP, e ainda fazem sexo sem usar camisinha de forma consistente, essas pessoas estão expostas, né? E aí é isso que a gente fala, né? E gravidez, que a gente não falou também, né? Também. Então, essa história, é isso também. né? E tem uma coisa a mais que eu queria chamar a atenção, que é assim, como vive uma pessoa com HIV? Né? Então, assim, quando ela desenvolve a doença. Então, por mais que a gente tenha hoje uma sobrevida incrível, é possível, né, uma série de coisas, quando você conversa com pessoas, né, que são soropositivas, elas dizem o quanto de preconceito há na relação com os outros. Então, quando eu vou, né, sair com alguém ou fazer um sexo casual em que eu vou usar preservativo, ou em que eu quero dizer ao outro que eu preciso usar preservativo, né, porque eu sou soropositiva, o quanto que o outro vai topar transar comigo? Porque também há, vamos dizer, um desconhecimento da população sobre as pessoas, né, que vivem com o vírus. Então, quanto que as pessoas sabem como é que é o tratamento, né, o quanto que transmite ou não transmite, transmissão vertical tem ou não tem, se o vírus fica indetectável ou não. Então, assim, vivem com um preconceito muito grande também e um julgamento dos outros. Então, não é simples assim, então hoje em dia a gente tem a PrEP ou tem a PEP, tudo bem que as pessoas vivem com um HIV e está tudo em paz. Não é bem assim. A gente sempre tem casos, a conversa tá boa, tô com especialistas aqui, né, gente? Vocês estão ouvindo, tem muita informação, mas a gente vai ler o primeiro caso, porque a gente sempre traz, vocês sabem, ouvintes, 2 ou 3 ou alguns casos para discutir o tema do programa. Então, vamos ouvir o primeiro. A primeira história é da Débora, que tem 36 anos e é de São Paulo. Manda casos. Sou solteira e tenho notado que está cada vez mais complicado convencer os homens a usarem camisinha. Dizem que não tem doença e que, se eu quiser, podem até fazer exames para comprovar. Mas na hora H, esse exame não está na mão, né? E é bem frustrante chegar na hora do sexo com o tesão a mil e ter que parar e ter essa DR. É quebra-clima total. Também dizem que a camisinha faz broxar, todo um drama. Enfim, é sempre uma desculpa, cada cara com um perfil diferente. Já peguei até cara que disse que esqueceu de colocar.
confesso que às vezes transo sem camisinha mesmo, por pressão ou ceder, e acordo no dia seguinte cheia de culpa e medo. Aí vem aqueles dias de pânico, tanto de engravidar quanto de pegar alguma doença. Fico contando os dias para poder fazer exames. Cheguei a pensar em colocar na bio dos apps de pegação, abre aspas, só transo de camisinha, mas acho que isso pode passar uma mensagem errada. Como devo agir, então, quando eles não querem usar preservativo? O quanto devo levantar e ir embora? Mas é Deve difícil, né? levantar. É difícil. Eu sei, Ana, assim, né? Vamos ser sincera. Claro, deve levantar e ir embora, mas na hora que tu tá ali, na frente do cara, tesão a mil, já foi até aquele momento. Assim, eu acho que foi o Jairo que falou agora. Ah, porque na hora parar, botar a camisinha, pode ser um quebra-clima, então, mas parar e ter uma DR por causa da camisinha é mais quebra-clima ainda, né? Mas você Então, sabe que eu acho também, gente, eu também acho que a gente tem que lembrar que sexo não é só penetração, tá sim, certo? eu ia falar Então isso veja também. só, eu não preciso, se eu tô lá, tá uma delícia, não sei o que, o cara não quer usar preservativo, e eu acho que isso é importante para a preservação da minha saúde e da dele. Tá bom, então vamos fazer outra coisa, vamos fazer masturbação mútua, vamos brincar, vamos beijar. Ué, tá beleza, agora não. Ah, tem que penetrar, não tem, sabe? Então fica sem saída. Aliás, acho que a grande dificuldade da educação sexual para a prevenção de saúde é essa, porque sempre é uma coisa ou outra. Ou usa, ou tem que ir embora, sabe? Ou Sim, você é abstinente, ou você não tem moral. Então fica sempre esse jogo, né, do ou, e as outras possibilidades que a gente tem de amasso, beijo, carinho e masturbação mútua, por exemplo, em vez cadê? de não ter saída, tenta umas outras entradas, né? Exatamente, então não precisa criar, né, não precisa criar um climão, agora tá bom, olha, cara, eu sou trans com preservativo, você não gosta? Vamos fazer outra coisa, vamos se É mais divertir legal de do que outra levantar e ir embora, maneira. né? Porque também eu fico É, pensando na pessoa ali no auge do tesão, sabe? No fundo, tu não quer levantar e ir embora, mas também vai ficar ali numa DR zona. Quanto argumento tu tem, aí já quebra o clima também, qualquer clima, né? total, total. Eu acho que, agora, também acho Mas, ruim ceder, né? É muito então, ruim. eu já vou É, passar, já vou passar para o Jairo, mas só uma coisa assim que ela trouxe e que eu acho muito forte, que é a culpa que se tem depois. E É, essa culpa, ela piora muito depois que você é, pega um HPV, por exemplo. Eu já acompanhei várias mulheres que abriram mão do preservativo, contraíram HPV com consequências, tiveram que fazer tratamentos longos, complicados, e aí não podiam transar com outras pessoas, e toda vez, né, que ela tinha que fazer alguma coisa ali, lembrava do quanto que ela abriu mão do preservativo naquele momento. Então, você fica carregando uma responsabilidade também, que é da pessoa, muito sim. dura, né? Muito pesada. Então, acho que a gente tem que fazer essas escolhas, a gente não tem jeito. essa história que a Ana está falando, Bárbara, eu acho que é super interessante, assim, e a Ana pegou exatamente o gancho que eu queria falar, né? Essa espécie de ressaca moral, né? Para além da preocupação com a questão da saúde física, né? Você fica se culpando, você fica se penitenciando, você fica se martirizando, às vezes, né, por conta de ter feito uma coisa com, né, você não concordava, No mas que calor você, do momento, tu no calor do faz, né? Sei lá. momento, você cedeu porque, enfim, teve uma pressão do outro lado, né? E às vezes nessa fase de apaixonamento, né, cada Sim. vez mais as pessoas se conhecem por aplicativos e tal, às vezes é uma coisa imediata, né? Super impulsiva, né? Você tá no quarto, eu Uhum. tô no quinto, espera aí que eu tô descendo, né? Às vezes não é assim, não dá nem tempo de parar para pensar, mas às vezes tem todo o processo, né? De conhecer, de ir fazendo, né? Uma espécie de paquera virtual, vai progredindo, né? Os estágios, e aí quando você chegar na hora H, você imagina que o cara é uma coisa e que vai ter um determinado padrão de comportamento e tem outro, né? E aí já de cara esbarra numa diferença, mas você está envolvido, está envolvida, você está apaixonado, está querendo que o outro se apaixone por você, você faz concessões. Só que essas concessões têm esse custo emocional também que a Ana trouxe, essa culpa. E isso é muito complicado, né? Até para a continuidade de um relacionamento, né? Então, eu acho que muitas vezes é Para legal continuidade. É.
né, é legal a gente parar e falar assim, não, peraí, né, a gente está, né, nesse momento e, assim, né, para mim é importante, para você não é importante, então vamos fazer outra coisa. E é interessante, a gente está colocando muito essa coisa do não uso da camisinha só no homem, né, mas a Ana escreveu um artigo super bacana, acho que há umas 2 semanas, não sei se foi tema de sexoterapia também, ou se foi só tema da Ana numa coluna do UOL, que ela analisou uma pesquisa que mostra, né, Ana, as razões que as mulheres, às vezes, É insistem verdade, Ana, é para não verdade. usar, né? Exatamente, Mas essa eu vou deixar para a gente falar no outro caso, porque a gente tem um Tá. caso disso, mas eu queria trazer uma outra pesquisa que eu achei muitíssimo interessante, que eu acho que tem mais a ver com a resistência dos homens, né? Que foi uma pesquisa inglesa com 51 homens heterossexuais com idade média de 26 anos. E sabe o que os pesquisadores perceberam? Que quanto mais atraentes os homens heterossexuais percebem uma possível parceria, menos provável é que eles queiram usar preservativo com elas. E o interessante é que essa ideia de atratividade não necessariamente tem a ver só com a questão estética. Então, às vezes, um homem pode achar mais atraente uma mulher que ele julga mais segura para não contaminação. Né? Outro não, outro pode simplesmente ser mais levado pela atraência física, por essa atratividade física, atração física. No entanto, o resultado da pesquisa, a conclusão é clara. Quanto mais atraídos eles estão, menos eles usam preservativo. Gente, mas é muita sacanagem, porque aí o ouvinte está ouvindo e está pensando, pô, mas é porque ele gosta de mim, que ele não quer usar camisinha, ele me achou gostosa mesmo, ele me achou gata mesmo. E é por isso que ele não quer usar camisinha. E pode ser, mas não quer dizer que seja legal, né? Vamos traduzir Exatamente, até porque essa mulher tem que lembrar que alguns, não é porque ela é gata, é porque eles acham que ela é mais segura, não necessariamente mais gata, né? E agora só tem uma outra coisa. Fala, Joia. Claro. Não, só complementar também isso que a Ana está falando, assim, essa percepção de segurança, que é uma coisa absolutamente peculiar, particular e idiosincrática, né? Eu posso achar, né? É super subjetivo, eu posso achar que fulano ou fulana é mais seguro, tá mais tranquilo, e eu assumo isso como uma verdade para mim e vou em frente sem camisinha, né? Sem ter muito parâmetro para avaliar isso. E eu queria só trazer um dado interessante, né? Que algumas pesquisas vinham mostrando, né, que esse conhecer pelos aplicativos, pelas redes sociais, e partir para uma relação sexual, um contato sexual, né, a chance de se usar a camisinha é menor do que se você conhece alguém na balada, ou se você conhece uma amiga de um amigo numa festa, tal. Parece que, né, essas pesquisas mostram, né, você cria uma certa intimidade, né, com o teu parceiro, com a tua parceira, quando você está conhecendo pela rede social, né, você já trocou uma foto, você já falou pelo telefone, você já criaram um certo entre aspas, vínculo, né? Então, eu enxergo uma segurança maior e a chance de eu usar a camisinha é menor do que se eu conhecesse a pessoa fora das redes sociais ou fora dos aplicativos. Agora, como cada vez mais as pessoas se conhecem pelos aplicativos e pelas redes sociais, né? É mais uma etapa que acaba sendo passada, né? Então, isso passa batido. Né? Agora, essa ideia dela ali de colocar na bio dos aplicativos só trans de camisinha, nem acho tão ruim. O povo coloca tudo, né? Colocava quando foi vacinado, coloca tem cachorro, não tem cachorro, coloca terapia em dia, que tá na moda agora de coloca só trans de camisinha também, Débora, não acho ruim, não. Eu acho bom, até quanto porque, mais informação, melhor nessa hora, né? Até porque é verdade, né? Para ela é importante isso, né? E aí se o cara fala assim, essa mulher não quer, ela é chata, ela é exigente, beleza, você já deu uma filtrada, já deu uma selecionada. Se o outro vai achar, não, essa daí só usa camisinha porque vai saber o que ela faz, também, vai procurar a tua turma, você também já deu uma filtrada, né? E aí, de alguma forma, você vai talvez encontrar alguém que pensa ou que avalia as questões de talvez uma perspectiva mais parecida com a tua. Eu colocaria. Eu achei bom também. Só tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui do depoimento dela, que ela fala que teve até um cara que disse que ia colocar e esqueceu.
isso é crime, né? É still think em inglês, né? Que é falar que vai colocar camisinha e tirar na hora H. Esse esqueceu aí, eu acho um pouco suspeito, né? Eu acho que isso já Não, tem, né? é desculpa para boi dormir, como dizia minha mãe, né, gata? Não existe isso, não. Agora, eu queria também chamar a atenção, e é crime mesmo, né? Still thing chama, né? É um termo em inglês, mas que já é apropriado em português e é uma violência sexual, é um tipo de violência sexual que pode sim denunciar e pode fazer processar, enfim, tudo isso. E eu vou te dizer, existe até, acho que o Jairo também sabe disso, existe até uma prática, que aí eu já acho que é alguma coisa muito complicada, que ela é deliberadamente para passar o vírus, que é a prática do barebacking. Então, existem festas, inclusive, de bareback. Então, assim, tem uma pessoa infectada e é quase como uma roleta russa. Então, nós vamos transar todo mundo que vamos ver quem vai pegar. Existe isso. Mas, assim, por mais que, né, exista o risco, mas ali as pessoas que estão indo para essa festa, elas estão assumindo esse risco, né? Então, e aí a gente fica pensando assim, eu não querendo fazer julgamento moral, mas assim, é um pouco doente, né? Ou é lidar um pouco com a morte, não com a vida, né? Quer dizer, tem ali uma coisa de morte mesmo, né? De dor, de doença, né? E é bem complicado, e a gente também precisa falar sobre isso. Quero lembrar também que nós temos o preservativo interno, que é conhecido como preservativo feminino ou camisinha feminina, que é muito pouco usado na nossa Muito. Não, tem para população. vender em qualquer lugar, assim como tem a masculina, é tipo fácil, eu chego aqui na farmácia do lado da minha casa e vai ter. Tem, Gente, nunca usei, confesso aqui, nunca usei. eu já usei, eu já usei testando, né? E é fácil, E é sim, fácil. muito fácil de usar. Agora, uma das resistências que se faz ao uso, que se fala ao uso do preservativo feminino, principalmente no Brasil, é a dificuldade que muitas mulheres têm de entrar em contato com a própria genitália. Então, porque você tem que introduzir o preservativo feminino. Então, para isso, você precisa ter ali uma intimidade com o seu corpo e uma tranquilidade. Você pode sair com o preservativo feminino colocado, que não dói, não machuca, né? Fica no lugar e na hora que o pênis entra, Isso pode sair, tipo, hoje tem, já vai sair de casa pode usar. preparada. E aí você, na hora que o pênis entra, ele acaba colocando o preservativo no lugar certo, né? Então vamos dizer que ele ficou ali meio enrugadinho ali dentro do canal vaginal, o pênis próprio se encarrega. É muito tranquilo de usar, muito tranquilo. Agora, é feio. Bom, gente, tá bom, vocês também estão querendo tudo, né, galera? Vamos lá. Ai, vamos Vamos dizer que rosa, faz um roxo, isso, faz parece um arco-íris. eu acredito em unicórnio, sabe? Tudo vai ser muito lindo, muito limpo. O meu prazer não pode ser desviado com nada. Não, gente, né? Somos adultos, não é verdade? Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um caso. A internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube. Mas, Chico, tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades. Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. E até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Gente, como esse tema de hoje tem tudo a ver com a vida sexual também dos homens diretamente, eles são quase os personagens principais, hoje a gente resolveu abrir uma exceção e a gente vai ouvir também um manda-casos de um homem para ouvir a versão dele dos fatos. A gente vai ouvir a história do Júlio, de 30 anos, de Brasília. Manda casos. Estou recém-separado depois de 6 anos de relacionamento, entre namorar e morar junto.
Durante esse relacionamento, não usamos camisinha. E antes dele, confesso que também não era um hábito. Sempre tive relacionamentos fixos e longos, e isso não era uma questão. Agora, estou solteiro e bem ativo na pegação, mas tenho sentido dificuldade de me acostumar a usar camisinha. Ok, eu sei que é o certo. Mas na hora do sexo, sempre acho que perco o timing de colocar. Sinto que as mulheres com quem eu tenho saído deixam essa responsabilidade toda para mim, e nas últimas 2 vezes que fui transar com mulheres diferentes, eu brochei. A primeira topou transar sem camisinha mesmo e rolou. Já a segunda não quis de jeito nenhum e ainda me deu o maior sermão. Agora já estou até meio traumatizado, pensando como será a próxima vez. Cheguei a pesquisar sobre PrEP como alternativa à camisinha, mas não sei se seria o caso. O que vocês acham? Agora, Fala. fala, querida. Não, Não, é fala. que eu acho que eu queria pedir para o Jairo explicar a PrEP, porque a gente citou algumas vezes aqui ao longo do programa, a gente não explicou exatamente o que é. Queria que o Jairo explicasse para a gente. Legal. PrEP, né, é o que a gente chama de profilaxia pré-exposição ao vírus HIV. Então, basicamente, ela consiste em você usar um antiviral, na verdade, uma combinação de antivirais, de uma maneira preventiva, profilática, né, e isso, de alguma forma, reduz de uma maneira dramática, brusca, o risco de infecção pelo vírus HIV. Então, assim, a PrEP, né, está para a pílula anticoncepcional, mais ou menos como a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, está para a pílula do dia seguinte. Então, na verdade, são métodos preventivos, né? Então, mas eu posso usar a PrEP de maneira contínua, assim? Pode, né? Uso clássico de PrEP é de maneira contínua, né? Tomar todo dia um comprimido. Agora já tem algumas pesquisas que falam de uso intermitente, né? Então, por exemplo, eu vou sair no final de semana com alguém, né? Aí eu tomo 2 comprimidos um dia antes, um comprimido no dia e um comprimido 24 horas depois, né? Então, 2 mais 1 mais 1. Esse é o uso da PrEP intermitente. Agora, se você tem uma vida sexual muito frequente, né? Você não marca a data que vai rolar sexo, é mais, né? O que se recomenda é o uso da PrEP de maneira contínua. Tem até alguns estudos novos, Bárbara, com o uso de PrEP injetável, né? Da mesma forma que você tem os anticoncepcionais injetáveis, né? Tem alguns antivirais novos que são dados a cada 2 meses ou a cada mês, enfim, dependendo do estudo, do tipo de antiviral, e isso previne a infecção pelo vírus HIV. Né? Mas aí, de novo, né? HIV, né? Todas as outras ISTs, e aí no caso dele, que é um homem que transa com mulheres, gravidez também não, né? Tudo bem, as mulheres com que ele se relaciona não podem tomar anticoncepcional, mas mesmo assim, é focado para HIV, né? A camisinha é mais ampla nesse sentido, né? De proteção. E no Brasil, a PrEP tem sido indicada para alguns grupos mais vulneráveis. Para homens heterossexuais, a Ana me corrige se ela leu alguma coisa em contrário, a gente não tem essa recomendação de uso de PrEP, né? Ela é usada, por exemplo, para mulheres trans, ela é recomendada, na verdade, para HSH, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, enfim, né? São alguns grupos específicos em que o risco de infecção pelo vírus HIV, como a gente contou, é maior, né? Então, para um homem heterossexual, né, exclusivamente heterossexual, né, se ele fosse bissexual ou se ele fosse predominantemente heterossexual, mas de vez em quando tivesse uma relação com outro homem e tal, talvez pudesse pensar, mas se o comportamento dele é exclusivamente heterossexual, não tem muita indicação no cenário do Brasil. Tá? E do mundo ocidental como um todo. E tem isso que você falou, né? Não previne contra a gravidez indesejada, não previne contra as outras ISTs. A gente tem até vacinas contra algumas ISTs, né? HPV, hepatite B, hepatite A, né? Que também pode ser transmitida pelo sexo. Você tem algumas vacinas. E o resto, as demais, né? Tem que ficar fazendo exames periódicos e ser medicado caso você se infecte por alguma delas, sífilis, gonorreia, e por aí, clamídia e por aí vai, né? Então, eu não sei o que a Ana acha, mas a gente sempre fala muito, né, dessa coisa do o cara que estava acostumado a um padrão de comportamento, aí de repente ele está na pista, está encontrando mulheres diversas, com realidades diversas. Muita coisa está mudando na vida dele, né? Ele está se acostumando a pegar um monte de mulher, né? Ele não pegava só uma. Né? Ele era solteiro, quer dizer, ele era casado, sei lá,
deu a entender aqui que era um relacionamento monogâmico, agora ele tá pegando todo mundo. Isso é mais uma das mudanças que ele vai ter que se adaptar, né, Ana? Pois é, e aí o cara ansioso vai ter que lidar com isso. Agora, eu queria que ela comentasse uma coisa que também a gente fala muito para os pacientes e eles não levam a sério, mas eu acho que eles deviam levar mais a sério, que é a história assim de usar a camisinha como parte do jogo erótico, né? Pô, de repente assim, faz o parceiro ou a parceira colocar a camisinha com a boca, brinca, sabe? Torna aquilo mais... Usa camisinha diferente também, né? Com textura, não, com, gente, sei lá... E tem vários preservativos hoje, muito mais finos. Tem preservativo de tamanho XXXGGG. É porque o golpe acho de que não ver pau é muito grande, não cola, gente. E pode até ser um bom, né? Tem camisinha bom marketing, também, né? Acho que ele pode colocar lá no aplicativo. Usa o preservativo XXXGGL Extra Large. Também é esse. Então, tem vários preservativos e eu acho que as pessoas, no fundo, elas experimentam menos, né? Então, assim, tem, mas não vai experimentar também, sabe assim, também. Então, dos indicativos é assim, poder usar no jogo erótico, tem camisinha que é fosforescente, você apaga a luz, é fosforescente, tem camisinha com sabor, tem várias questões, né, mais fina, mais grossa, maior, tem preservativo menor, né, então, assim, falta de preservativos diferentes no mercado para ajudar no prazer, não venha com isso. Agora, o que eu acho também, né? Eu tenho duas coisas para colocar. Em relação à PrEP e à PEP, existe um protocolo de saúde, porque você usar determinados medicamentos também pode carregar o fígado, por exemplo. Então, quando você vai, e a PrEP e a PEP estão disponíveis no SUS, tem todo um protocolo com exames de saúde muito bem feito, e nós somos referência nisso, né? Então, para aquelas pessoas que querem fazer o uso da PrEP ou da PEP, né, a gente tem no SUS isso à disposição de um jeito incrível. Tem pessoas que dizem, olha, não vou usar mesmo preservativo, eu vou usar a PrEP como mecanismo de prevenção. Beleza, tá? Prevenção contra HIV. Mas saiba que também é preciso fazer toda uma investigação de saúde, né, para você não sobrecarregar determinados órgãos com algumas medicações, né? Em relação ao preservativo do nosso amigo, o que eu sugiro também? Treine com preservativo na masturbação, tá? Então, às vezes, eu não sei usar. Meu amigo, compra um monte de preservativo, compra o extra large, compra o teen, compra o mais leve, o mais fino, mais não sei o quê, e usa o preservativo durante a sua prática masturbatória, para que você tenha mais segurança de no momento de você usar, você já tenha manuseio uma naturalidade, né? Você já tirou, você já colocou, né? Pronto. Né? Então, acho que agora, é isso, assim. Tem uma coisa que ele trouxe aqui, duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro é que ele fala, parece que as mulheres deixam essa responsabilidade para mim, que eu achei interessante essa colocação dele. Será que tem alguém que tem que ter a responsabilidade maior nessa hora? E uma outra coisa que ele falou de duas atitudes diferentes que mulheres tiveram. Uma, tá bom, vamos lá, a gente transa assim mesmo, e a outra deu um sermão e tal. Mas eu penso assim que ele broxou de verdade, né? Não é acho que ele quis forçar, eu só transo sem camisinha. Tipo, ele teve uma atitude, não dá para negar, né? Nenhum cara, não conhecia ainda nenhum cara que queira broxar de propósito ali, né? Tipo, o que eles querem é o contrário. Então, ele tá demonstrando ali nessa situação, uma fragilidade muito grande. Diz que está até um pouco traumatizado e tal. Então, e a gente teve ideia desse episódio de sexoterapia porque a gente na redação escutou muitos relatos de mulheres que estavam passando por isso. O cara bota a camisinha e broxa. Como isso é um fato, né? Isso é psicológico, totalmente psicológico. Por que será que isso acontece? Eu acho assim, que a menos que ele esteja usando um preservativo que seja apertado, que o machuque, ou que ele não tenha nenhuma intimidade com o uso do preservativo, né, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, porque tem muitos homens que usam preservativo e não perdem ereção. Precisa ver se ele não está perdendo ereção, porque ele já estava nervoso. Né? Então, aí, assim, sabe, é aquela história do cara que perde a ereção
no meio da relação, às vezes, então ele já quer ejacular logo, porque assim ele não corre o risco de perder ereção. É quase que um jeito de antecipar, sabe assim? Então, eu posso perder ereção, então não vou usar preservativo. Porque perder ereção é a coisa mais comum, ainda mais em relações iniciais que às vezes estão acontecendo. O que eu sugiro é que as pessoas, de novo, a gente não precisa ir para o ou tudo ou nada. Eu perdi a ereção, não precisa acabar a relação. Não é isso? Cara, não estou conseguindo colocar o preservativo, não precisa acabar a relação, não precisamos os dois ficar com cara de, né, ai meu Deus, de frustração. Derrota. Vamos dar um time, fica um pouco, fala sobre o assunto, beija de novo, abraça de novo, normalmente a ereção se recupera. Ou então faz outra coisa. É aquilo que... Agora, eu não sei se o Jairo tem mais alguma coisa a comentar, mas eu queria voltar na história, né, da mulher não querer o uso do preservativo. Porque eu achei interessante esse relato, porque normalmente, também aqui é uma coisa importante, é um sinal. O que a gente escuta o tempo todo são as mulheres reclamando que os homens não usam preservativo. Dificilmente uma mulher admite que ela não quer o uso do preservativo. Uhum. Na hora de falar para os outros, então na hora de falar para os outros foi o cara que não quis. Sim. Mas as mulheres também não gostam de usar preservativo e usam estratégias como os homens. Então, aqui eu vou para aquela pesquisa que o Jairo citou, que eu achei bem interessante, que é uma pesquisa recente, né, que ela foi buscar entender quais as estratégias que as mulheres usavam para abrir mão do preservativo, quando os parceiros heterossexuais queriam usar. Então, a pesquisa era bem focada, seu parceiro quer usar o preservativo e você não quer. Qual a estratégia que você usa? E eles perceberam que as mulheres usam a mesma estratégia que os homens. Primeiro lugar, 37%, garantia de nível de risco. Eu não sou arriscada. Nossa, olha como você é saudável. O que é isso? É quase santa, quase pura, né? Quer dizer, olha, comigo estou garantida aqui. A segunda é uma coisa de sedução, que é, não, vem cá, então começa a seduzir, abraça, beija, não, vamos aqui, você é gostosinho, vai ser quentinho, toma olhadinha, pronto. Que os homens também usam esse mecanismo de ser, não, vem cá, não sei o quê, mas está tão gostoso aqui. Depois, 18% das mulheres pesquisadas fizeram um pedido direto para não usar, não quero que use, 17 alegaram sensibilidade reduzida, 13 defenderam confiança no relacionamento como prerrogativa para abolir o preservativo. Mas a gente é fiel, eu não transo com ninguém faz 300 anos. 15 intimidaram com reações emocionais negativas, ficando bravas caso o parceiro insistisse. 5% enganaram, dizendo que tinham feito exames contra ISTs e não tinham. 3 ameaçaram recusar fazer sexo. Se você usar o preservativo, não faço sexo com você. E 3% chegaram a sabotar, removendo o preservativo durante o sexo. Veja que não são só os homens que fazem isso. Pois é. E 2,6% impediram o parceiro de colocar o preservativo. Não deixaram. Então, veja que as mulheres, elas também, né, e eu acho que entra muito nesse lugar se você vai usar o preservativo comigo, isso significa que eu sou sexualmente ativo ou que você não tem confiança em mim. Como não tem confiança em mim? Tá me achando que eu sou o quê? Uma galinha? Acho que as mulheres também entram muito nesse lugar, sabe? Além do pensamento mágico de que nada vai acontecer comigo, e além do pensamento toma romântico. Pílula, porque eu acho que o medo da gravidez é muito da mulher, né? Porque ela que vai engravidar, o cara pode desaparecer. Então, se a mulher já tem algum tipo de anticoncepcional, enfim, pílula, DIU, o que for, ela já tira isso da frente. Então, esse medo ela não tem. E aí fica essa relação, fica uma coisa só da relação mesmo, da relação sexual, o amor romântico, dessas coisas todas que a Ana falou. E acho bem importante mesmo, Ana, porque a gente fica meio, quando a discussão da camisinha parece que fica meio maniqueísta, né? Parece que é os caras que não querem usar e todas as mulheres estão sempre ali querendo usar. E não é verdade, como a pesquisa que a Ana acabou de falar demonstra, né? E Ana e Bárbara, eu tenho tido uma experiência assim super interessante no TikTok, né? A gente tem feito
o TikTok já há quase 2 anos, tal, obviamente eu não faço aquelas dancinhas. Assim. Gente, eu tô achando o Jairo moderníssimo. Há 2 anos o TikTok, gente. Jairo, eu queria ver você fazendo A gente quer dancinha, gente. Há Não, 2 não. anos, é muito trendsetter, gente. Eu tô tentando agora, vamos lá. Eu passei da etapa da dancinha, tal, e eu fui pro conteúdo, né? E a gente fala com eles, né? E é muito interessante, assim, porque é um público que, assim, um público que eu interagia há 20, 30 anos atrás, que agora eu tô interagindo de novo. Eles têm, assim, são mais precoces ainda, Ana, do que na época que a gente começou a trabalhar. Eles têm 10, a esmagadora maioria deles tem de 10, 11 até 14, 15 anos, né? E aí, as questões que chegam para mim, né, por exemplo, em relação ao uso de camisinha, né, é uma coisa que a gente já via nas gerações anteriores, mas que está muito claro isso nesse público que eu interajo, né, a preocupação número 1 em relação que eles têm com relação à camisinha é a prevenção de gravidez. Ninguém, assim, na cabeça deles não existe essa possibilidade, ou é muito raro que venha alguma dúvida relacionada a IST, HIV, isso não faz parte do universo deles. É camisinha para prevenir gravidez e para as meninas, né? Como a Bárbara disse, que ainda não tem método anticoncepcional, ou estão até usando método contraceptivo, mas ainda não estão muito seguras em relação a isso, né? E para os meninos, né? Eu vejo muito isso, assim, é medo de broxar porque é uma etapa a mais de colocação, né? Assim, é um obstáculo a mais na cabeça deles, né? E é aquilo que a Ana fala, né? Do caso que a gente estava discutindo, do rapaz, né, que ele desenvolve uma espécie de uma ansiedade de performance, né, e é muito por aí. O que a gente trabalha com eles é assim, será que precisa fazer sexo? Né? Será que precisa sexo de penetração? Né? Será que não dá para fazer outra coisa? Tô ali transando e tal, de repente deu, né, o fantasma deles é a ejaculação precoce, né, mas também é a dificuldade de ereção, né, então eles falam assim, às vezes só de colocar a camisinha eu gozo, ou às vezes só de colocar a camisinha eu perco a ereção, como que eu faço? Né? Então, assim, essa coisa do parar, do respirar, do brincar, do criar intimidade com a parceira, né, e de fazer outras coisas, né, de repente ali broxou porque estava colocando camisinha, desencana de fazer sexo com penetração, vai para masturbação, vai brincar, vai interagir de outra forma e bola, vida para frente, né? Bola para frente, vai, segue Tem muitas aí. possibilidades, né? Sim, né? E é isso, né? Quanto menos você encana com algum fenômeno episódico que aconteceu, né? Melhor vai ser a sua vida sexual, né? Então, eu acho que é isso. Mas é muito curioso, assim, que para essa geração, camisinha também, né? É meio fora de moda, sabe, Bárbara? A sensação Aquilo que eu perguntei lá no começo, né? Tá fora de moda, então, né? É meio assim. Gente, voltou tudo, voltou até pochete, vai voltar a camisinha à moda. Vamos fazer isso acontecer. Dito isso, Ana Canosa, minha queridíssima, o que aprendemos neste programa tão cheio de informações de hoje? Clímax. Bom, vamos lá. Nós aprendemos que o preservativo é o símbolo da armadura emocional na relação com os outros. Só que todos nós estamos vulneráveis e não gostamos disso. Nós aprendemos que na hora do tesão é difícil dizer não, mas precisamos aprender os meio-termos. Não quer usar camisinha? Não faça penetração. Faça masturbação mútua, por exemplo, de maneira bem divertida e garanta o seu prazer. A gente aprendeu também que treinar usar o preservativo é muito importante na prática masturbatória, para que não tenha problemas com a ereção no momento da relação. E também para que você não use mais essa desculpa. Nós aprendemos que mulheres também usam estratégias para convencer os homens a não usar o preservativo. Não coloquemos só a responsabilidade sobre eles. Usar preservativo é chupar bala com papel? Pode ser. Mas é isso ou estar vulnerável ao desprazer no futuro. Você tem a escolha e a decisão. PrEP e PEP são sim uma possibilidade para a prevenção de contaminação por HIV, mas é preciso seguir um protocolo e lembrar que outras ISTs, bem como gravidez não planejada e indesejada, podem prejudicar muito o seu projeto de vida na sexualidade e nas suas relações amorosas. Foi bom para você?
Gente, eu quero a Ana para mim, fazendo todo mundo quer, né, Jairo? Quando ela faz assim, Mas- esse momento final, gente, assim, não tem uma pessoa que não fique assim, Jairo. A gente, ó, tem que botar Vou pedir para o povo do áudio aqui, ó, alô, João, tem que colocar palminha depois. Né? Imagina. Coloca o efeito de palminha. 70 Bom, e quantos episódios, Bárbara? 80, amiga. 80 episódios, eu já sei fazer um bom resumo. Às vezes ele é mais poético, às vezes ele não é tão poético. Não, tá lindo demais. Bom, agora é o Foi Bom Para Você. Esse é o quadro em que trazemos boas indicações para as nossas ouvintes, de livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou indicar uma série, vou começar, depois eu passo para os especialistas, porque eu acho que eles sempre terminam melhor do que eu. Eu vou indicar uma série da Netflix chamada Eu Nunca. Está na 3ª temporada, estreou agora, essa semana. Foi uma série criada pela Mindy Kaling, que é uma humorista que eu gosto muito, que fez The Office, The Mindy Project, e um outro chamado Lang Fisher, que é de 30 Rock e Brooklyn Nine-Nine. Enfim, é a história de uma adolescente americana de ascendência indiana, vivendo ali o primeiro amor, os primeiros relacionamentos. Ela é muito engraçada, ela traz muito isso do humor e das atrapalhadas. Ela não é muito popular, ela não é a mais bonita, enfim. E agora, nessa 3ª temporada, tem pelo menos 2 episódios discutindo esse início da vida sexual e todos os medos dela, e ela fala de preservativo, ela fala de dor, ela fala, mas e a camisinha, que hora a gente vai colocar? E é muito interessante como ela conversa muito com as amigas dela, mas não consegue conversar com o parceiro, com o cara, né? E aí eu acho que tem isso tudo que a Ana e o Jairo trouxeram também de falar mais sobre isso, né? De tentar naturalizar cada vez mais a conversa. Então, a série traz esse lado, assim, de um jeito bem divertido, e é uma série gostosinha de ver, chama Eu Nunca, estreou a 3ª temporada. Ana, quer indicar primeiro? Olha só, eu vou indicar o que a gente já indicou tantas vezes, mas porque eu acho que tem algumas questões em relação ao preservativo que são muito importantes, que é o Sex Education. Né? Então, tem vários episódios que tratam da questão da dificuldade do uso do preservativo, como colocar, como não colocar, como negociar. Então, Sex Education na veia, para quem não assistiu, assista. E vou indicar também o canal do Jairo Bauer. Isso que é amiga, não precisa nem fazer propaganda, hein, Jairo? A coluna do Jairo Bauer. Adorei. Que sempre foi tão envolvido, né? Para quem não conhece o Jairo já trabalha com educação sexual. Outro dia eu resgatei, foi você ou eu, Jairo? A gente resgatou um folder de uma palestra que a gente deu juntos. Eu dei uma, ele deu outra no Sesc, há, sei lá, 30 anos atrás. Então, o Jairo trabalha com educação sexual já há muito tempo. Então, eu tenho 40 anos, eu sou total geração MTV. Eu posso dizer que eu aprendi. Falei pro meu marido, hoje o convidado é o Jairo Bauer. Ele, sério? Porque nós somos de uma geração que aprendeu sobre camisinha vendo o Jairo falar na MTV. Acho que falta agora, espero que os TikTok, as pessoas estejam aprendendo assim que nem eu aprendi no TikTok, viu, Jairo? Espero que a lição tenha sido aprendida. Só chamar a atenção, uma coisa que a Ana também falou, que tanto eu quanto ela, sobre séries de adolescentes, e como é importante isso, né? Eu falei lá no começo de educação sexual, e como a gente naturalizando essas conversas sobre camisinha desde muito cedo, ninguém chega aos 30, aos 40 meio atrapalhado em relação a isso, eu espero, né? Jairo, querido, já vou adiantando, obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer te ter no nosso programa. Obrigado. Posso dar uma dica também de uma série? Eu quero que tu termine com chave de ouro, com as tuas dicas, com tudo, passa teus arrobas em todas as redes sociais, tá tudo contigo. Legal. Não, primeiro eu queria super agradecer a participação. Eu já era fãzaço do Sexoterapia, acho um programa incrível. Acho que vocês acertam na veia o tom das discussões, é muito, muito legal. A Ana é incrível, né? Então não vou ficar babando ovo aqui pela Ana, mas ela é incrível. E hoje eu vi ao vivo. Som de palminhas aí, galera do áudio, vamos reproduzir esse som de palminhas aí, ó. E hoje eu vi ao vivo em a cores o seu poder de síntese. E olha, tá vendo? Agora tem o poder de síntese. Gente, e aí eu queria, assim, tem um monte de coisa legal, né? Mas eu queria indicar uma série que eu vi alguns episódios, assim, e que tá muito legal. É uma série nova de Netflix, chama Uncoupled.
Que é uma série, basicamente, assim, de um cara que é gay, né, na faixa dos 50 anos, levam fora do parceiro e vai ter que viver a vida como a vida é, né? Então, não tem noção do que é PrEP, do que é PEP, do que é camisinha. Então, eu falei sobre essa série em alguns episódios, porque ele fala, né? Ele quer usar camisinha, a galera quer usar PrEP, né? É muito engraçado esse momento da série, assim. É muito então, bom. assim, tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje, né? E aí, eu acho que, assim, gay ou não gay, né? Eu acho que todo mundo que já levou um fora, depois de uma relação de algum tempo... Vai se identificar. Não, é muito a cara, né, desse novo mundo que está se delineando à nossa frente, né? Então, essa dica é o Uncoupled. E quem quiser, principalmente as pessoas mais jovens que assistem, ou os pais, né, da galera mais jovem, que quiser dar uma olhada no TikTok, a gente tem bastante conteúdo lá, conteúdo diário, a gente responde as dúvidas deles em 30 segundos, eles só têm paciência para ouvir de 15 a 20 segundos de informação. É um bando de peixinho, né, gente? É um bando de peixinho. Então, é tudo muito rápido, mas é um trabalho bem legal, tá sendo, a gente tem feito isso com muito carinho, e a gente já tem mais de, acho que quase 1.100.000, 1.200.000 seguidores. E é arroba Dr. Jairo? qual é o arroba? Arroba Jairo Bauer. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá no TikTok. Ótimo. Obrigada, viu? Ana, querida, também muito obrigada. Obrigada por mais essa parceria, mais esse programa. Obrigada de novo, Jairo. Todo mundo, gente, sigam o Jairo em todas as redes sociais, juro. Como a Ana disse, os canais todos dele valem muito a pena. Vale a pena para isso que ele falou, pais e filhos compartilharem, dá para mandar para sobrinha, para afilhado também, né? Para deixar todo mundo sabendo. E é isso, gente. Até semana que vem. Até lá. Beijo! Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antônio Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Qual?